Graça e paz. Hoje eu gostaria de tratar sobre um assunto de extrema relevância na palavra de Deus, um assunto transversal, ou seja, que perpassa a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Um assunto que permeia tudo que venhamos a estudar, a conhecer, a nos aprofundar relativo à palavra de Deus, que é a fé. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é pela graça, é um favor imerecido da parte do Senhor. No entanto, esta salvação se dá mediante a fé. Vemos aí já desde o começo, na nossa salvação, ou seja, na nossa entrada à graça do Senhor, no fato de nós nos tornarmos cristãos, recebermos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, já vemos aí a operação da fé. Romanos capítulo 5, no versículo 1, fala o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, somos também justificados pela fé. Este foi um tema de grande debate, né, na Idade Média. Isso, inclusive, foi o que ensejou até mesmo o movimento protestante, a questão da justificação pela fé. É pela fé que somos justificados. Novamente, encontramos o tema, o assunto fé. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz que o justo viverá da fé. Há um modo, há um modelo, há um estilo de vida para nós cristãos nascidos de novo. E esse modelo, esse estilo de vida é a vida pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38, repete a mesmíssima coisa. E com certeza encontramos isso em tantas outras passagens da palavra de Deus, dada a relevância e a importância deste tema. Vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40, e eu pego apenas esta passagem, mas poderia pegar tantas outras, em que vai falar de Jesus Cristo diante dos seus discípulos, como ele tratou a questão da fé. Em Marcos, capítulo 4, versículo 40, estamos nos referindo a qual passagem? Aquela em que Jesus está atravessando com seus discípulos o mar da Galileia, e ele está descansando, ele está dormindo, quando de repente se levanta uma grande tempestade. E os discípulos ficam desesperados com aquela tempestade, com a possibilidade de aquele mar revolto levar o barco a afundar, e eles vão lá e despertam Jesus Cristo, despertam o Mestre. É interessante que quando atentamos a esta passagem, de imediato o que dizemos é que, olha, aqueles homens poderiam e deveriam eles mesmos terem feito, né, a tempestade acalmar, o mar abrandar. Jesus Cristo se levanta e diz a eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Com certeza, aqueles homens poderiam ter, eles mesmos, por meio da fé, abrandado aquela tempestade, feito aquele mar se acalmar. No entanto, até anterior a isso, quando Jesus Cristo lhes disse: passemos para o outro lado, esse no sentido mais pleno daquela circunstância seria o ato maior de fé. Eles acreditarem que o Senhor tinha dito que passariam para o outro lado e bastaria apenas eles crerem. Isto é fé. Isto é fé. E de uma maneira prática, né, Jesus Cristo estaria ensinando os seus discípulos. Portanto, como já falei, a fé é esse tema transversal. A fé é esse tema que perpassa toda a palavra de Deus. E quão importante é para nós aprendermos mais, nos debruçarmos mais sobre este tema. Com certeza, neste vídeo eu não vou esgotar este assunto. Com certeza trarei outros vídeos mais que abordem o mesmo assunto sobre outra ótica, lógico, mas aprofundando cada vez mais o nosso entendimento acerca do tema fé, dada a sua importância na palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ali define, né, o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção daquilo que não vemos. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Que maravilha! Que maravilha! Não podemos agradar a Deus sem ser por meio da fé. É importante que nós que nos aproximamos de Deus, creiamos que Ele existe, e crer na existência de Deus, de um Deus invisível, de um Deus que é Espírito, requer a nossa fé. É um ato de fé. Se dá por meio da fé. E como o texto continua, devemos crer que este mesmo Deus invisível, no qual cremos por meio da fé, esse Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia fala, em Efésios capítulo 1, versículo 3, que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já fomos abençoados por este Deus maravilhoso. Requer apenas que, por meio da fé, entendamos que já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo e que, por meio da fé, tomemos posse dessas bênçãos que já estão na dimensão espiritual e que precisam ser materializadas e se tornam materiais por meio da nossa fé. A fé é um elemento essencial na caminhada cristã. A fé na caminhada cristã, inegavelmente, é um divisor de águas. Daí a importância desse tema. Daí, desde já, a minha fala de que este vídeo, um único vídeo, não é suficiente para esgotar, para aprofundar o necessário este tema. Razão pela qual, desde já, vos digo que trataremos novamente deste tema em outros vídeos. Nos aprofundaremos ainda mais neste assunto em outros vídeos, mas fiquem com esta porção. Se alimentem desta porção que vos é dada hoje. Reflitam, meditem nesta palavra, entendam a importância da caminhada da vida pela fé. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fomos chamados para vencer. Fomos chamados para vencer não uma luta própria, não uma luta pessoal, não uma luta nossa. Fomos chamados para vencer uma luta a qual o Senhor Jesus já lutou e já nos deu a vitória. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nos disse o Mestre. E como nos apropriamos, como nós tomamos posse desta vitória? Por meio da fé. Por meio da fé. Fé esta que está no conhecimento da palavra de Deus. Fé essa que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Medita nesta palavra. Desenvolva a tua fé. Recebemos, quando cremos em Jesus Cristo, quando recebemos a salvação em Jesus Cristo, nós recebemos uma porção de fé, uma medida de fé. Mas esta fé precisa crescer. E é essencial que ela cresça, pois o crescimento de nossa fé está diretamente ligado ao nosso crescimento espiritual. Precisamos meditar sobre este assunto. Precisamos compreender cada vez mais e melhor o assunto fé. Esse tema tão vital da palavra de Deus. Esse tema transversal da palavra de Deus. Precisamos entender mais e mais. Amém? Eu peço aos amados que não esqueçam, tá, de dar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para que serem notificados todas as vezes que eu postar um vídeo novo e que vocês compartilhem. Se esta mensagem tem sido bênção na sua vida, se esta mensagem tem edificado a sua vida espiritual, compartilhe. A Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Faça isso. Seja meu cooperador neste canal. Amém? Graça e paz.